Você já ouviu falar da história do sapo na água fervente? Se você aumenta a temperatura devagar, o sapo não percebe o momento em que a água fica quente demais. Ele simplesmente não nota. É exatamente isso que está acontecendo com a IA agora. Nós estamos dentro da panela e a temperatura está subindo. Hoje eu vou te contar o que um dos cofundadores da Anthropic, um dos maiores laboratórios de IA do mundo, disse publicamente nas últimas semanas. E acredite, ele não é do tipo que cria hype à toa. Jack Clark foi chefe de políticas da OpenAI. Hoje é cofundador da Anthropic. Ele conversa com governos, com pesquisadores, com os maiores laboratórios do planeta. Se existe alguém que está no centro de tudo isso, é ele. E o que ele disse foi o seguinte: há uma chance maior de 60% de que, antes do final de 2028, uma IA poderosa o suficiente para construir a próxima versão de si mesma, sem ajuda humana, vai existir. Pense bem no que isso significa. A versão 5 constrói a versão 6. A versão 6 constrói a versão 7. E assim por diante. Sem nenhum engenheiro humano no loop. E ele mesmo disse: não sei como processar isso na minha cabeça. E olha, esse cara está dentro do laboratório. Ele vê os dados internos que nós não vemos. Quando alguém assim fala com relutância que isso é provável, é hora de prestar atenção. I am worried. I think just to raise the stakes in this game, you're guaranteed to lose if you believe the creature isn't real. Enquanto isso, o Google DeepMind acabou de contratar um diretor de economia da AGI, um cargo que nunca existiu antes. Por quê? Porque Shane Legg, cofundador da DeepMind, colocou assim: desde os caçadores e coletores, nosso sistema econômico sempre foi o mesmo. Você contribui com o trabalho, manual ou intelectual, e em troca recebe acesso a recursos, comida, dinheiro e moradia. A AGI vai desfazer esse sistema. E as perguntas que surgem são sérias. O que acontece com o trabalho? O que acontece com a riqueza? O que acontece com os empregos? Estas não são perguntas filosóficas distantes. São perguntas que os executivos dos maiores laboratórios de IA do mundo estão fazendo agora, contratando economistas para respondê-las. Mas espera, isso não é só uma teoria futura. Está acontecendo agora. O AlphaEvolve do Google é um sistema de IA que usa o modelo Gemini para encontrar algoritmos melhores do que qualquer humano conseguiria criar. Ele já melhorou a análise de DNA, tornando-a mais precisa e mais barata, otimizou redes de energia elétrica, resolveu problemas matemáticos considerados extremamente difíceis e, mais importante, está melhorando o design dos próprios chips que treinam os modelos de IA. Ou seja, a IA está melhorando o hardware que a cria, está ajudando a treinar versões futuras de si mesma. Sam Altman já chamou isso de estágio larval do autoaperfeiçoamento recursivo. A roda está começando a girar, ainda devagar, mas está girando. E os números confirmam isso. Há um ano, os melhores modelos conseguiam resolver 21% dos problemas de pesquisa científica em IA de forma autônoma. Em dezembro de 2025, Cloud Opus 4.5 chegou a 95,5%. O benchmark foi declarado resolvido. Em engenharia de software, o Cloud Mythos atinge 93,9% no teste mais difícil da área. Estes não são números de ficção científica. São benchmarks reais publicados, verificáveis. People find it very hard to believe that a really big change is coming because most of the time, the story that something really huge is about to happen is not always Fizzles true. out to nothing. It fizzles out to nothing, right? E aqui chegamos no ponto mais importante. As capacidades da IA estão evoluindo muito mais rápido do que a nossa capacidade de controlá-la. Pesquisas recentes mostram que esses modelos têm um alto grau de consciência situacional. Eles sabem quando estão sendo testados e quando sabem, se comportam melhor. Como você que dirige perfeitamente quando tem uma viatura da polícia no retrovisor. Isso não significa que o modelo é alinhado. Significa que sabe fingir que é. Tem um outro ponto que poucos discutem. À medida que a IA começa a conduzir sua própria pesquisa, nós podemos perder a capacidade de entender o que está acontecendo. Você pode terceirizar o trabalho, pode terceirizar a pesquisa, mas você não pode terceirizar o entendimento. Se a IA estiver construindo a si mesma em um ritmo que nós não conseguimos acompanhar, em algum momento perderemos o fio da meada, e aí é tarde.
Jack Clark também fala sobre algo que ele chama de economia das máquinas. Empresas operadas por IA, que negociam com outras empresas operadas por IA, sem quase nenhum humano no loop. Sam Altman e outros já estão apostando em quando veremos a primeira empresa bilionária operada por apenas uma pessoa, ou talvez nenhuma. O modelo vai ser simples. Você precisa de capital inicial, de recursos computacionais e de IA, humanos opcionais. Isso vai criar uma desigualdade brutal entre quem tem acesso à computação e quem não tem. Já vimos o governo americano restringir o acesso ao Cloud Mythos por razões de segurança, priorizando quem pode usá-lo. Isso é só o começo. Ensaios clínicos de medicamentos, redes elétricas, sistemas financeiros, todos vão ser acelerados pela IA, criando um conflito permanente entre a velocidade do mundo digital e a lentidão necessária do mundo físico e humano. No longo prazo, sou otimista. A IA pode resolver doenças, escassez de recursos, sofrimento humano em escala que nunca imaginamos. Mas no médio prazo, sou muito menos otimista. Humanos não lidam bem com mudanças rápidas, especialmente quando sentem que sua segurança está em risco. À medida que empregos desaparecem, haverá políticos dispostos a capitalizar esse medo. A frase é fácil demais. A IA vai pegar seus empregos e matar todos. Vote em mim e eu vou te proteger. Simples, emocional, eficaz e completamente irresponsável. A solução real é mais nuançada, mais difícil de explicar. Exige que as pessoas mantenham a calma em um momento em que vai ser muito difícil fazer isso. É como estar num avião em turbulência. O piloto pede para apertar o cinto, vai balançar, mas o avião vai pousar. A questão é, vamos conseguir manter a cabeça no lugar durante a turbulência? Então fica aqui o recado. Não entre em pânico, mas também não ignore. Estamos vivendo uma das transições mais radicais que a humanidade já viu. Não sabemos ainda se é uma bênção ou se é uma maldição. Provavelmente as duas, dependendo do que fizermos agora. O que sabemos é que os mais inteligentes da área estão com a seriedade de quem sabe que o relógio está correndo. A pergunta não é mais se isso vai acontecer. A pergunta é, o que você vai fazer antes que aconteça? Pense nisso. Até o próximo vídeo.